Você sabia que existem 2 mundos no universo da Peppa? Um deles está escondido e é feito de elfos e fadas. Será que existem provas de que o Ben e a Holly vivem na cidade da Porquinha? As fadas? Pode apostar que sim. Na série da Peppa já foi provado que existem fadas sim, e algumas delas vieram na forma de porcos. No episódio A Fada do Dente, a Peppa perdeu um dente e o Papai Pig explica para ela que se ela for dormir, uma fada vai aparecer e trocar por uma moeda. Todo mundo pensou que Papai Pig iria entrar no quarto da filha quando ela estivesse dormindo e colocaria uma moeda debaixo do travesseiro, mas não foi isso que aconteceu. Uma fada de verdade, que era uma porquinha voadora, apareceu em um passe de mágica carregando uma moeda de outro. Isso é muito mais do que um easter egg. Estamos falando de uma prova que ninguém pode ignorar. As fadas existem no mundo da Peppa, e essas criaturas mágicas vieram do Little Kingdom, que é o lar do Ben e da Holly, um outro desenho que é dos mesmos criadores da Peppa. Mas você ainda não se convenceu que os desenhos estão no mesmo universo? Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos, o desenho. Uma outra prova que está muito clara é o fato de que as 2 séries são feitas com o mesmo estilo de desenho. Parece que uma criança pintou as 2 histórias como se fosse o mesmo artista. E neste caso é mesmo, porque os criadores são os mesmos. Mas esse detalhe é ainda mais importante do que você imagina por um motivo muito simples. Você já assistiu vários desenhos, não é mesmo? E alguns deles são bem diferentes uns dos outros, uma coisa super comum. Mas quando os criadores do mundo da Peppa resolveram fazer 2 séries que são iguais no estilo, é uma prova de que se passa no mesmo universo. Os 2 desenhos são iguais por um motivo, e a nossa teoria é que 2 universos são, na verdade, um único mundo, mas dividido em 2 partes. Uma onde os animais se comportam como pessoas e o outro onde elfos e fadas vivem com muita magia e aventura. Barba Ruiva. De todos os personagens que aparecem no mundo da Peppa, o pirata Barba Ruiva é um dos que mais gosta de visitar o universo das fadas. Ele aparece em vários episódios de Ben e Holly, e por mais que ele mude de altura, não dá para dizer que não é o mesmo personagem. Não só a barba, mas também a roupa é igual. É claro que estamos falando do mesmo pirata. Se os 2 desenhos estão no mesmo universo, então o Capitão Pirata sabe muito bem qual é a entrada para o reino do Ben e da Holly. E isso também responde o que ele está fazendo na cidade da Peppa. Ele mora no Little Kingdom, junto com as fadas e os elfos na Floresta Escondida. Vamos lembrar que a presença dele ali era um mistério, porque o pirata Barba Ruiva já estava com seu tesouro, mas ele continuava na cidade, no lugar de sair viajando pelo mar procurando mais ouro. O que ele realmente fazia era viver aventuras no reino das fadas. Biblioteca. Uma outra prova de que os 2 universos estão conectados aparece no episódio da biblioteca, quando a Peppa quer um novo livro porque todos os outros ela já conhece e precisa conhecer uma história melhor. Quando a porquinha chega no espaço das crianças, nós vemos alguns cartazes. 2 deles são muito interessantes e dá pra ver a imagem do Ben e da Holly, ou seja, os 2 são famosos no universo da Peppa, sem falar que a porquinha pega um livro com a imagem da Holly, mostrando que a protagonista sabe da existência da princesa fada. Será que agora você está convencido? Ainda não? Então vamos te mostrar mais provas. Ok. Nova York. Você assistiu ao episódio em que a família Pig foi visitar Nova York? Mas será que todo mundo percebeu o Ben e a Holly em um cartaz gigante na Times Square? Esse cartaz é uma prova de 2 coisas. A primeira é que realmente os 2 desenhos se passam no mesmo universo. Mas também há um outro easter egg. Se os 2 protagonistas do outro desenho estavam em um cartaz enorme da Times Square, então com certeza eles são famosos no mundo todo e talvez a gente saiba o que aquele cartaz quer dizer. Provavelmente a fada e o elfo são famosos por causa de algum filme ou peça de teatro sobre a vida das criaturas mágicas. A família da Peppa também é famosa, por isso o nascimento da Ivy apareceu na televisão. Será que algum dia elas vão se encontrar? Você gostaria de ver a porquinha e a fada juntas? Comenta a hashtag Peppa pra gente se conhecer. Narrador. A abertura de Ben e Holly tem um narrador. Você sabia disso?
Pela voz, não é o mesmo narrador de Peppa Pig, e este personagem participa menos da história que o narrador das aventuras da porquinha, mas isso gerou uma dúvida nos fãs. E se os dois narradores foram amigos ou até mesmo irmãos? Os dois estão no mesmo universo, como nós já provamos nesse vídeo. Os dois são invisíveis e conhecem os personagens, ou seja, é uma prova de que talvez exista alguém assistindo os dois universos e contando a história deles pra gente. O que você acha dessa teoria? Faz todo sentido. Abertura. Você já percebeu como o desenho do Ben e da Holly tem uma abertura parecida com a série da Peppa? No mundo da porquinha, a protagonista cai de cima do logo da série e se apresenta para os fãs. A Peppa também apresenta a família Pig e todos eles se reúnem. Agora, em Ben e Holly, o Ben também cai do céu e se apresenta para quem está assistindo. A Holly faz a mesma coisa e a música das duas séries usam os mesmos instrumentos e um ritmo divertido. O que você acha disso? Parece que os criadores fizeram as aberturas de propósito para mostrar que os dois universos são parecidos. This is Daddy Pig. Peppa Pig. Ben and Holly's Senhor Batata, você acredita que existem personagens do mundo da Peppa dentro do desenho das criaturas mágicas? É claro que eles estão lá, e nós podemos falar do mais famoso deles, que é o Senhor Batata. No episódio A Trilha Natural da Senhora Cookie, a professora da Vila das Crianças está levando os alunos para conhecer a natureza. E até aí, tudo bem, é mais um dia normal em Little Kingdom. Mas, quando nós vamos olhar para a mochila de um dos meninos, dá para ver um detalhe incrível. A mochila do garoto tem a estampa do Senhor Batata, que é um personagem famoso no universo de Ben e Holly. Isso prova que o Senhor Batata é muito conhecido também nos programas de televisão em Little Kingdom. Será que existe uma versão mágica do Senhor Batata no desenho de Ben e Holly? Isso seria muito legal, você não acha? Peppa. E será que a Peppa também apareceu no desenho de Ben e Holly? Pode apostar que sim, mas não do jeito que você pensa. No episódio da Fada do Dente, em Little Kingdom, a Holly vai viajar com a fada para o quarto de uma menina. Quando elas chegam lá, nós vemos dois detalhes bem interessantes. O primeiro é que existe um desenho de um dinossauro verde pendurado na parede, que com toda certeza é um easter egg para o Senhor Dinossauro do George. Mas o segundo detalhe, que é incrível, é um boneco da Peppa perto da janela. Não tem como falar que aquela personagem não é a Peppa. O rosto, o vestido e até mesmo o tamanho do boneco é uma prova de que os criadores colocaram a porquinha ali como uma referência. Mas esse detalhe vai muito além disso. Lembre-se que esse episódio é sobre a Fada do Dente e que no mundo da Peppa, as fadas foram confirmadas em um episódio que falava exatamente deste assunto. Além disso, como nós já provamos que os dois desenhos se passam no mesmo universo, nós temos aqui a prova de que os humanos do mundo da Peppa aparecem no universo de Ben e Holly. Eles não desapareceram como todo mundo pensava, eles estão em outro desenho. Mas esse detalhe vai além. Se a menina que estava dormindo tem um boneco da Peppa, então isso é uma prova de que a porquinha é muito famosa, não é mesmo? Com isso, nós voltamos para aquela teoria de que a Peppa está sendo seguida e filmada por alguém. A porquinha é famosa, mas será que ela sabe disso? A casa. No primeiro episódio de Ben e Holly, existe um easter egg sobre o mundo da Peppa que vai te deixar bem animado. Quando a família real está reunida na sala de jantar, existe um detalhe bem interessante. Quando a gente olha para a parede do fundo, existe um quadro, e a imagem dessa pintura é a casa da Peppa. E isso prova que alguém do universo de Ben e Holly deve ter desenhado a casa da Peppa e dado o quadro de presente para o rei de Little Kingdom. Será que a casa da Peppa é um lugar famoso? Mas é claro que sim. Se não fosse, nós não estaríamos falando sobre isso, não é mesmo? O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Livro. Um outro momento que nós vemos a Holly é no episódio da Peppa, em que a porquinha está lendo um livro para o irmão, e na primeira página nós podemos ver uma imagem da Holly. Ao que parece, a fada assiste aos programas de televisão da Peppa, enquanto a porquinha lê os livros da Holly. Gaston. Quem assiste aos episódios de Ben e Holly sabe que existe uma joaninha chamada Gaston. Ele aparece na abertura do desenho, mas esse personagem também aparece em Peppa Pig. No episódio Brincadeiras no Jardim, a Peppa se reúne com seus amigos da escola para explorar o jardim da escola. E lá, a porquinha encontra o Gaston em cima de uma folha. Você viu esse detalhe?
No. Créditos. E falando no Gaston, ele também aparece em quase todos os episódios da Peppa, mas não do jeito que você pensa. Nos créditos finais dos episódios de Peppa Pig, nós vemos o logo de uma joaninha de ponta cabeça chamada Gaston. E isso é bem legal, né? Essa é mais uma prova de como os criadores queriam fazer os dois desenhos serem próximos. Hospital. No episódio O Hospital, na série da Peppa Pig, quando o Pedro Pônei está internado, os amigos dele vão fazer uma visita e o Senhor Touro está lá para levar todos eles até o quarto. Mas, quando eles chegam na área das crianças e o elevador abre, nós vemos uma pintura nas paredes onde aparecem a Holly, o Ben, a Joaninha Gaston e um outro personagem do universo das fadas, o Bob B. E isso é mais uma prova de como os dois universos se conectam. Nani Plan. Uma das personagens mais queridas de Ben e Holly é a Nani Plan. Ela é uma fada que trabalha como cuidadora das irmãs mais novas da princesa Holly. Mas, ao que parece, ela também é famosa no mundo da Peppa. No episódio Dia Mundial do Livro, a Peppa escolhe um livro onde a fada que está na capa é muito parecida com a Nani Plan. E isso, com certeza, é um grande easter egg para o universo de Ben e Holly. Depois de tudo isso, você com certeza se convenceu que os dois desenhos são do mesmo universo, não é mesmo? Ainda bem que Peppa Pig continua surpreendendo. Nós ainda vamos falar muito dessa série por aqui, mas até lá, a diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!